Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou ensinar vocês a juntar dois coelhos. Na verdade, vamos lá, né? Cada animal, cada indivíduo é único e eu não sou a mais experiente sobre o assunto. Porém, eu vou contar a nossa experiência ao juntar nossos dois coelhinhos. Essas daqui são a Cristal e a Jade. Elas são as nossas coelhas que a gente juntou. Então a gente tinha primeiro a Cristal e ela vivia sozinha no recinto dela. E a Jade chegou depois. E aí como a gente fez essa adaptação? Vou explicar pra vocês. Bom, quando a Jade chegou, ela era meio brava. Então a gente não conseguiu colocar juntos logo de cara. Assim que a gente colocou, a Jade já foi pra cima da Cristal. Começaram a dar uma briga. Primeira coisa, na verdade, foi que a gente viu que elas eram fêmeas. Porque se fosse um macho e uma fêmea, não seria uma boa juntar, porque eles procriam muito. A não ser que você queira ser um criador. Mas aí você precisa estudar bastante pra isso. Então elas eram agressivas, a Jade era muito agressiva com a Cristal, uma brigava com a outra, não dava pra ficar junto. Então o que a gente fez foi colocar as duas juntas por pouco tempo no dia, com supervisão. Então a gente colocou elas no banheiro, que era um lugar pequeno, que não tinha muito pra onde fugir, e elas ficavam andando uma com a outra ali. Elas cheiravam uma outra, aí se estranhavam, aí eu tirava de perto, tentava outro dia. E aí eu ia fazendo isso. E durante o dia, elas não ficavam juntas, porém elas se viam o tempo todo. Eu acho que isso é importante, elas irem sentindo o cheiro uma da outra, irem se acostumando. Então, eu deixava uma gaiola, a Jade numa gaiola que tinha frestas, né? Tinha uns ferros abertos ali. E eu deixava essa gaiola dentro do recinto da Cristal. Então elas não conseguiam se tocar, então não conseguiam brigar, mas elas ficavam juntas. Elas dormiam de certa forma juntas, comiam uma perto da outra e elas foram acostumando desse jeito. Uma coisa que aconteceu foi a Jade, ela não comia na hora. Eu deixava a comida e ela comia depois. E a Cristal comia na hora. E depois que eu juntei elas começaram a comer todas ao mesmo tempo. Então uma e a outra vão ensinando, né, as coisas. Porque a Jade falou, se eu não comer, eu vou ficar sem, né? Então ela tinha que comer na hora. E isso tudo elas vão se adaptando, é muito interessante. E aí o que aconteceu? Depois disso, né, eu vi que elas não iam, ainda estavam se estranhando e tudo mais. Então eu dividi o recinto no meio. Coloquei umas grades no meio, deixei uma de um lado e uma do outro. Então elas tinham mais contato ainda. E as duas tinham espaço do recinto ali, só que dividido no meio. E eu acho que isso foi o que mais ajudou. Ter colocado uma barreira no meio de um recinto que já era só da Cristal. E acabou ficando do Cristal e da Cristal e da Jade. E em um determinado dia, a gente soltou a Cristal no recinto da Jade e elas simplesmente ficaram juntas. Então, eu acho que a aproximação devagar é interessante também pra que isso role, sabe? Então, cria um recinto único com uma divisão no meio, mas que elas sempre consigam sentir o cheiro uma da outra, se tocar, ficar ali, mas sem ter o risco delas se machucarem, né? E aí, elas ficaram juntas e agora elas estão super bem, dormindo juntas, comem juntas. Elas realmente ficam muito perto uma da outra, então valeu super a pena ter juntado elas. Vale muito a pena, claro, se você tem espaço, né, e tem como fazer isso de forma adequada. Tem alguns vídeos aí delas juntas que tá passando aí na tela. Eu vou gravar um pouquinho do recinto pra vocês também e da interação das duas. Bom, é possível juntar dois coelhos sim, mas vocês precisam observar o comportamento, observar se elas estão realmente amigas ou se não. Às vezes é melhor não deixar perto por um tempo, depois tentar de novo. Precisa ter paciência. A aproximação das duas levou mais de um mês, tá? Então não é sempre muito rápido, ainda mais se elas já são adultas, se elas já passaram ali pela maturidade, sabe? Então, isso acaba sendo um pouco mais complicado, existe uma briga de território. Vai com calma, vai aproximando aos poucos, tenta fazer essa mudança no recinto aí, pra que as duas tenham esse contato, mas sem poder brigar, né? Sem ter a possibilidade de brigar. E vai dar certo, gente. Elas ficam muito fofas juntas hoje em dia e vale muito a pena ter as duas juntas. Fez muita diferença pra personalidade delas mesmo, sabe? Uma faz carinho na outra, ficam sempre juntas, é muito legal. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Ser Natureza, os nossos animais, se você mora em São Paulo e quer ter a visita da Jade e da Cristal, entre em contato com a gente e a gente vai explicar um pouco mais sobre a Ser Natureza e as nossas oficinas. Um beijo!